precisa de saber a respeito de fé, a gente já é direcionado onde a gente vai buscar, que é na Bíblia. E a própria palavra de Deus, ela já dá pra gente o conceito de fé. Lá em Hebreus 11, que diz o que é fé. A fé que é uma plena certeza de fatos que não se conhecem, de coisas que se esperam. Então, tem toda essa questão que a fé não é simplesmente você acreditar em algo. Eu já ouvi um conceito de fé alguns anos atrás, em algum lugar aí que eu ouvi, uma mensagem que eu estava ouvindo, que é o conceito, na verdade, o oposto do que a Bíblia diz. Eu lembro do exemplo que a pessoa usou. Eu lembro que a pessoa usou assim: se você contrata um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, você não tem certeza de que ele vai fazer, se ele for de confiança? Sim. Aí a pessoa falou assim: isso é fé. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé, ela não se baseia em fatos visíveis. Coisas naturais, né? Ela se baseia em coisas que você espera e que você não vê, mas que existem tanto quanto as coisas que você vê. Esse que é o ponto principal da fé. Não é só você ter certeza também em algo que não se vê. É algo que existe, é um objeto verdadeiro, que no nosso caso é Cristo. Só que a gente não o vê. Mas eu tenho tanta certeza dele quanto eu tenho da Kézia, que eu conheço há 20 anos, como a gente falou aqui. Isso é fé. E a fé, ela produz um resultado. A fé não é frustrada. Uma fé genuína, ela não é frustrada. É isso que eu vejo como fé, assim. E você, Kézia? Enquanto o Rodrigo estava falando, eu estava imaginando como se fosse o vento, por exemplo, que bate em você, mas você não chega a vê-lo. Você sente. E é exatamente isso que eu percebo sobre a fé. Assim, você não consegue, talvez, visualizar as coisas, mas você sente, você tem essa esperança, essa convicção, a confiança de que algo pode acontecer. É interessante que aqui nós temos duas pessoas que vão trazer uma abordagem diferente, porque a Kézia é bióloga, né? A Kézia é bióloga, então ela vai trazer uma perspectiva, às vezes até, assim, mais natural da fé, sim, né? Como no próprio artigo. Foi o que ela fez no artigo. Justamente, foi o que ela fez. E o Rodrigo vai trazer essa parte mais teológica, mais reflexiva, né? Da prática da fé do cristão. E o que essa fé pode mudar a vida de alguém? Como? Como que ela pode mudar a vida de alguém? Apertei vocês me olharam assim. Não, é porque eu fiquei observando a Kézia daqui para não atravessar. É assim, no decorrer inclusive da história da igreja, as pessoas sempre discutiam sobre a fé, sobre o que é fé, como que se conceitua a fé. É uma coisa que eu escrevi também no artigo, que fé não é um salto no escuro. Uhum. Se você entra no escuro e você saber que você vai chegar do outro lado, que você vai encontrar o objeto que você está procurando, isso não é fé. Fé não é um salto no escuro. Justamente porque, como eu disse, a fé ela tem um objeto verdadeiro, que é Cristo na nossa vida. Então não é um salto no escuro. Ela tem uma direção. Senão a gente vai começar a confundir a fé nossa que a gente tem com as fés que a gente tem por aí. Porque existem pessoas que têm fé no que é errado. Existem pessoas que aplicam aquele conceito de que está na Bíblia a coisas que não... a objetos que não são objetos de fé. Você perguntou sobre... qual que seria o papel verdadeiro? Exatamente. A Bíblia fala que o justo, ele vive pela fé. Então, no caso do cristão, por exemplo, ela molda completamente a forma com que ele vive. Essa é isso que eu vejo do papel na fé da vida do cristão. Ela faz completamente a diferença na vida do cristão. Ela é o fundamento, né? Ela é o fundamento, ela é a base. Ela dá o caminho, ela dá a direção. Nós temos fé em algo, como eu disse, em alguém. E o motivo da nossa fé é nos levar até ele. Uhum. A Bíblia fala tudo sobre fé. Qual que é o papel da fé? Ela fala. Qual que é o objetivo da fé? A Bíblia fala. O objetivo da fé é a salvação das nossas almas. E o objeto dela é Cristo. Então a fé é aquilo que te move a ir em direção a ele. Seja para fins de eternidade ou seja para fins de prática cristã. É isso que eu vejo sobre o papel da fé. Ela é tudo na vida do cristão. Não existe um cristão sem fé.
É impossível dissociar isso. Não tem como. E ela impacta no dia a dia, né? Em como a gente vai Impacta viver. no dia a dia. Impacta na forma com que você encara os problemas. A gente já conversou sobre alguns aqui, antes de entrar. A Kézia compartilhou, eu compartilhei. A fé, ela define a forma com que nós vamos encarar esses problemas. Inclusive, nesse tempo de pandemia, de crise, de incerteza, de tanta coisa que nós temos vivido, né? Vocês acreditam que nesse tempo a fé do cristão tem sido mais aguçada? Como que está o cristão em meio a essas crises e a sua fé? O que vocês me diriam desse tempo? E aí, dona Kézia? Eu acredito que esse tempo de pandemia veio como um teste. Ou as pessoas, elas vão para frente, elas desenvolvem a sua fé, ou elas ficaram assim, meio estáticas, paralisadas com o acontecimento. Então eu peguei isso para mim como uma oportunidade de desenvolver a minha fé. Eu vejo isso também. É todo uma forma de você exercitar. É um teste de fé mesmo. É uma forma de você exercitar e praticar sua fé. Tem muita gente nova, né? Buscando essa fé nesse meio de crise, porque não sabe onde buscar as respostas, tá ali em meio à crise, meio a tanta coisa, né, Jéssica? E talvez esse seja o momento agora da pessoa falar, não, peraí, há algo diferente, eu preciso mudar, né? Vocês têm visto isso no meio da igreja, como cristãos, como presbíteros, né? Pessoas que estão relacionando com pessoas até lá de fora, Sim, né? Eu iria mencionar isso, não somente aqui, mas também outras pessoas de fora da igreja, eu tenho percebido que elas têm buscado isso. Elas anseiam por algo que talvez elas não conheçam, né? Como o próprio artigo do Rodrigo menciona. Quem tem fé não vai saber falar ou decifrar o que é fé, o que é sentir fé, o que é ter fé. Mas assim, eu tenho percebido, sentido que existem as pessoas de lá de fora que elas têm essa necessidade, têm sentido essa necessidade de buscar algo a mais natural. E quando a pessoa não tem? E aí é o nosso tempo. Ela começou a falar e aí eu já veio na minha mente justamente isso. Talvez esse aumento de busca seja justamente porque a pessoa se depara com a ausência do que se agarrar, né? O que gerar essa esperança verdadeira, uma esperança que realmente persiste, né? E aí vai de encontro com o nosso tema, né? Quando não há fé, o que seria de nós? Quais são as opções, né? O que a pessoa que não tem fé, ela se depara com o quê? Com um vazio, com, né, uma falta de um objeto que ela realmente pode se apegar naquilo, né? E ter sintomas, né? Quais são os sintomas? Digamos assim. Sim. Essa pessoa sem a fé, o que seria dela? Isso é uma coisa que a gente escreveu também na revista, porque é o seguinte, sem fé, o que sobra pra pessoa, assim, isso, é o vazio, é desesperança. É isso que acontece com uma pessoa não cristã. Ou então ela vai buscar o que eu falei, sobre que eu falei sobre os simulacros da fé. Aquelas coisas que se parecem com fé e não são. Porque se tem uma coisa que é verdade no ser humano, é que existe uma necessidade natural de ele crer e se apegar em algo para além de si mesmo, algo maior do que ele. Isso é histórico, né? Eu sempre cito muito C.S. Lewis, então isso é uma coisa que ele fala também. Pensando agora. Isso é uma coisa que ele uma sintonia. Isso é uma coisa que ele fala. Ele fala assim, para toda necessidade verdadeira existe aquilo que satisfaz aquela necessidade. Isso aí é um texto bem apologético dele, que ele vai falar sobre... Eu não sei se é no Cristianismo Puro e Simples que a gente lê isso, porque eu li isso várias vezes, mas tem muito tempo. Então ele fala assim, se uma pessoa... Não teria como uma pessoa sentir fome se não tivesse o alimento. Da mesma forma, o ser humano ele tem uma necessidade natural de crer e se apoiar em algo para além dele mesmo. Então... O que acontece quando a pessoa se depara com determinadas situações é ela buscar. Só que às vezes o que falta é referência. E ela busca errado. Talvez em mantras ou no salmo aberto, no próprio na pensamento positivo, né? No próprio pensamento positivo. Sim, a teoria da atração que eu falei. O famoso mesmo. universo, né? A gente estava comentando sobre isso, né? Muitas pessoas que quando não falam abertamente, né? Eu tenho uma fé, eu professo, né?
fé cristã, mas usa com certeza várias vezes o universo, né? O universo conspira ao meu favor. E aí talvez venha dessa necessidade, né? De saber que tem algo maior que ela, que no caso seria o universo. Porque assim, eu falei assim que eu sempre escutei muito podcast, né? Então tem um em específico que tem uma situação interessante, porque sempre no momento de necessidade, qualquer pessoa é aberta à fé. Qualquer pessoa é aberta, qualquer pessoa aceita uma oração, um aconselhamento em momentos de necessidade. E eu lembro que um dia eu ouvi um podcast que falava justamente sobre esse livro, The Secret, que eu falei, né? Que é um livro que ele faz uma simulação sobre a fé, a questão da lei da atração. Se eu creio em algo, se eu determino algo, se eu, como muitas vezes a gente diz, até falei que é uma frase que eu não gosto muito, eu determino isso. Ou declaro, né? Eu declaro isso vai acontecer, porque eu declarei. Isso é mais ou menos o que essa teoria, essa lei da atração ensina. É um exemplo interessante que eu vi, que a pessoa, ele falou que ele estava num momento de muita dificuldade financeira, morava lá no interior de Minas Gerais, ele e a esposa leram esse livro, The Secret, e ele falou assim, vamos colocar em prática, porque a gente está precisando. É que eu falei, no momento de necessidade a pessoa se apega, né? E aí eu lembro que eles disseram que eles jogaram na loteria. E para exercitar a lei da atração, eles, até sair o resultado, eles viveram como se tivessem ganhado. Meu Deus. Então eles compraram uma garrafa de champanhe caríssima e taças, ficaram na varanda de casa. Isso que é otimismo, hein? Exatamente. Exercitando, atraindo para si mesmo aquilo que eles acreditavam. E é óbvio que eles não ganharam. E ainda ficaram devendo. Ficou devendo champanhe. Ficou devendo champanhe, a taça. E passou vergonha, né? Ele e a esposa ali. Porque no momento de necessidade, a gente precisa de ter algo para focar. Tem uma música da Brooke Fraser que ela fala que quando o mundo estiver caindo em volta de mim, eu vou me encontrar em ti, ainda de pé. A fé, ela não impede do mundo cair à sua volta. Ela não impede de coisas ruins acontecer com você. Mas ela te mantém de pé, é isso. Em Cristo. E como diferenciar esse intenso, né? Até que a gente colocou. Intenso otimismo e até a esperança, né? Com a fé. Esperança e fé são coisas diferentes, Sim. né? Qual que é a diferenciação entre elas? E como não cair nesse perigo, né? De achar que você ter fé é você estar quase que imune de coisas ruins, porque você tem a fé protegendo você de qualquer coisa ruim, de qualquer circunstância adversa. Como não cair nesse engano? Eu acho que a pessoa tem que fazer um exercício. Ela tem que se avaliar. Ela tem que ver qual que é o propósito, o objetivo da fé dela. Ela tem fé em quê? Muita gente tem fé na fé. Tem fé na força de suas palavras. Mas a fé, ela não se resume a você mesmo, aquilo que você crê. Como eu fico repetindo aqui, ela tem um objeto. A sua fé está se dirigindo a quem? O objeto é o quê? Será que talvez a gente não esteja achando que é pelo fato de eu acreditar que vai acontecer, como se não houvesse algo para além de nós para validar aquilo? Entendeu o que eu tô falando? É o exemplo que eu usei da moça do fluxo de sangue, da senhora do fluxo de sangue. Na Bíblia, sempre que alguém recebeu algo, no caso de Jesus, por exemplo, nos milagres de Jesus, não é porque eles creram que ia dar certo, é porque eles creram em quem poderia fazer aquilo mudar. A diferença. Exatamente. Muito grande a diferença. É muito diferente. De quem? É muito diferente. Então, por exemplo, a senhora do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue, ela falou, se eu apenas tocar nele, porque imagina, não sei se vocês já pararam para pensar, como que devia ser complicado você andar perto de Jesus na época. Porque a gente gosta muito de fazer, putz, eu queria estar lá. Tem uma música de um Backstreet Boys que ele fala assim, eu queria estar lá. Não sei se vocês já ouviram. É linda essa música. Ele fala sobre Jesus. Ele fala assim, ele queria estar lá. Quando Jesus aprendeu a andar, ele queria estar lá, ele queria ter visto. Ele fala, I wish I could have been there. Eu queria ter estado lá. Mas imagina Jesus no ministério dele, tanto que era complicado. Já viu como que é essas missões de paz na ONU para levar alimento? As pessoas, elas se degladiam.
Elas faltam se matar pra pegar aquilo. Agora imagina a fonte da vida ali. Passando Fonte na dos rua. Como que milagres, devia ser? tudo. Você acha que as pessoas ficavam em fila organizadinha pra falar com ele? Com certeza não. Multidão, Ainda mais se né? tratando de uma mulher, né? Ainda mais se tratando. Aí É imagina verdade, essa mulher ali. Como que não foi complicado Luxo pra sem ela? ninguém ainda. Chegar nele. Multidão, né? Imagina um show. Eu já fui em shows antes de ser membro aqui. Eu fui em alguns shows. Você já tentou chegar lá na frente, lá de trás? Missão impossível, Missão praticamente. impossível. Imagina ela pra tocar nele. Então Imagina ela ela pra toca tocar. na barra, né? Ela toca, né? Porque ela ela conseguiu teve encostar. festa. As Exato. pessoas Ela conseguiu puxavam as roupas dele, eu tenho certeza disso. Mas ela só queria tocar.